Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Marcelo Jordão, que é engenheiro agrônomo e é pesquisador da Fundação Procafé. E o tema da nossa entrevista será: Seca reforça a importância do manejo do café. Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem e você, Divino? Ótimo. Muito obrigado por aceitar vir aqui conversar conosco. Aliás, você percebeu que nós estamos com as camisas quase parecidas, cara? Vamos cantar hoje, hein? Eu que Foi agradeço aí a combinado. oportunidade. Marcelo, me conta uma coisa. Acho que o brasileiro nunca falou tanto de café na vida, cara. De repente, todo mundo descobriu que ama café e só se fala em café e faz meme do café e o preço do café chama a atenção de todo mundo. Cara, o que está acontecendo, hein? Exatamente, né? Um cenário aí que impactou, né, a cafeicultura como um todo e foi diretamente no consumidor, tanto aí nacional a nível mundial também, né? A falta do mercado do café a nível global impacta diretamente, né, no dia a dia de todo mundo, até mesmo porque quem não toma uma xicrinha de café por dia, né? Todo mundo toma, né? Mas me fala uma coisa, essa repercussão em cima do café, lógico, não é uma coisa boa, tal, porque tem a questão do preço, restrição de compra, muita gente fala que não vai ter que diminuir, mas tem um impacto positivo também? Tem um lado positivo isso? De repente serve como um marketing para o café ou não? Bom, de qualquer forma, o grão, né, está sendo falado aí nos 4 cantos do mundo, né? De alguma forma isso divulga, né, essa bebida que é a segunda mais consumida depois da água, né. Agora, o ponto positivo, assim, de alguma forma compensa um pouco aquele cafeicultor que foi realmente afetado, né, pelas intempéries climáticas, então, mas tem o outro lado também do consumo, né, uma preocupação aí com o consumo, o preço do café, o valor final também afetando muito, né, os consumidores, então também é um motivo de preocupação. Cara, e esse negócio desse fake café aí, hein? Café fake, preocupa vocês É. ou não? Eu acho que isso é muito, assim, é um movimento pequeno, assim, né, esses derivados aí do café, eu acho que é algo que não vem, assim, é mais para alertar o consumidor mesmo do que ele está consumindo, Uhum, né, mas eu não acredito nesse caminho não, viu, Divino? uhum. Legal, cara, bacana. Vamos falar um pouquinho aí da questão um pouquinho mais técnica, né? Falar da queda dos chumbinhos. Primeiro, eu estou numa região aqui em Goiás que não se planta muito café. Até plantava, cara, antigamente. Eu lembro que na década de 80 tinha muito plantio de café aqui. A geada acabou com tudo. Então, o pessoal partiu para soja, para milho, né? O que é o chumbinho do café? O chumbinho é uma fase fenológica ali, né, que seria após a floração, né, os frutinhos pequenos nós chamamos de chumbinho, né. E o que aconteceu, né, nesses últimos anos aí, agora antes da gente adentrar, né, especificamente nesse assunto, né, o cafeicultor, esse cenário de seca dos últimos anos, né, 2020 foi uma última safra boa que a cafeicultura vivenciou, depois 21, de 20 para 21, uma seca muito expressiva, e quando foi em julho de 21, uma geada muito expressiva, afetando a safra 22. Depois 22, uma seca muito intensa, afetou a safra 23. 24, que era uma safra que a gente achou que ia vivenciar uma condição melhor, veio os efeitos do calor e fez com que a safra que nós, né, achamos que ia ser boa, teve um comprometimento no seu rendimento e no tamanho desses grãos. E agora, no final de 2024, né, caminhando para a florada do café, que ocorreu em outubro de 24, nós tivemos temperaturas muito elevadas associadas a um déficit hídrico muito expressivo. Então a planta chegou na florada numa condição de estresse muito grande, né, condição de estresse muito grande, que aí vai resultar
nessa safra 2025, que é a safra que nós, né, estamos caminhando aí para colher entre os meses de maio a agosto, né? Todos esses fenômenos climáticos que você citou aí, essa situação toda, chegou a deixar os cafeicultores em dificuldade financeira ou não? Com certeza, né? Aquele cafeicultor que não possui a irrigação, que está numa região um pouco, né, com risco maior, um solo com uma estrutura, um solo de textura média, arenosa, ele foi muito impactado e reduzindo a sua produtividade nesses últimos anos, de 2020 para cá. Então, isso traz uma condição de, da questão financeira bem séria para o cafeicultor, tá? Eu te perguntei lá atrás do chumbim, porque tem Ah, sim. a tal da a queda do chumbim, né? Me fala como é que funciona isso. Você falou, primeiro veio calor, depois veio geada, depois veio calor de novo. O que que isso faz na planta e como é que acontece essa queda do chumbinho aí? E quanto isso representa em termos de quebra da safra? Perfeito. No momento que antecede a florada, que ela acontece ali em setembro, outubro, a gente precisa de uma planta enfolhada. Quanto maior o índice de enfolhamento dessa planta nessa fase que antecede a florada, faz com que a florada, né, a flor, vire um fruto, que é chamado de chumbinho. Quando essa Uhum, planta passa por um período seca e atravessa o período da florada numa condição de estresse, como o que ocorreu no final de 2024, a planta fica mais sensível, então a conversão flor-fruto fica muito baixa. Então a planta, por uma questão natural, ela expulsa os frutos, né, que é a chamada queda de chumbinhos, né? É uma ocorrência natural. Ela expulsa os frutos que ela não tem condições de sustentar por uma questão de ausência de folhas, consequentemente uma ausência de reservas, que então não permite à planta sustentar esses frutos. E a chamada fase de queda de chumbinhos é exatamente o estágio que o fruto se encontra no momento em que ele tem essa queda natural. Então a planta, por falta de reserva, ela joga esses frutos fora, né? Agora, o quanto representa isso em quebra, que é um número um pouco difícil, porque a cafeicultura como um todo, ela tem diversas condições de cultivo, microclimas diferentes, é uma diversidade muito grande. Mas, a redução aí no pegamento dessa florada foi, um dos motivos que impactou tanto, né, a oferta do café e a produção do café, a nível Brasil, né. Não só esse ano também, mas os anos anteriores que nós vivenciamos algo muito parecido em função das condições de seca e também as altas temperaturas, né. Nós temos café em São Paulo, temos café em Minas, temos café no Espírito Santo, temos café na Bahia, temos café em Rondônia, temos café para em todo canto desse país. Todos esses estados, que são importantes produtores, passaram por esses problemas, tiveram essas questões climáticas, essas perdas, essas dificuldades, ou não? Foram problemas mais pontuais em algumas regiões? Não, de maneira geral afetou todo, cultivo do café arábica a nível Brasil, que estão nas regiões principalmente aí Minas, São Paulo, né, um pouco de conilon também, Espírito Santo, em Rondônia mais conilon robusta também, né. Então, mas de maneira geral essas altas temperaturas afetaram todas as regiões cafeeiras, né. Talvez as áreas de cultivo irrigado, né, um pouco menos, né, porque você consegue ali com a irrigação, reduzir os impactos, né, da seca, mas você não consegue, reduzir totalmente os impactos em função das altas temperaturas, que mesmo irrigada ela vem trazer impactos também na produção. Marcelo, explica aí para o meu ouvinte qual que é a diferença entre um Conilon, um Robusta, um Arábica. Quando ele vai comprar lá na prateleira, ele consegue diferenciar isso ou não? O conilon e o arábica, né, são espécies, um é Coffea canephora, no conilon,
e outro Coffea Arábica. Eles dão origem a um grupo de cultivares, que no Arábica tem Catuai, Mundo Novo, Catucaí, são cultivares, né? E no Hum, Conilon nós temos vários clones que compõem essa diversidade aí desse material genético. A característica, vamos dizer, na xícara, o café Robusta Conilon é um café que tem mais sólidos solúveis, por isso que ele é mais destinado ao consumo de cafés solúveis ou para compor os blends, né, uma mistura junto ao café arábica, né? Cada um tem o seu papel importante, né? Mas se você está buscando, né, aquele café de alta qualidade com diferentes percepções sensoriais, cafés achocolatados, cafés frutas vermelhas, você tem que direcionar para o café arábica, né? Então você tem que consultar na embalagem lá, por exemplo, café 100% arábica, né? Então você vai acessar esse tipo de café. Ou também hoje o mercado, né, de cafés mais tradicionais, aqueles extra fortes, por exemplo, ele tem um percentual de café Conilon no blend, então ele faz uma composição aí 30% de Conilon, 70 arábica, 50-50, então vai depender do tipo do café. Mas hoje você consegue acessar essas informações no momento que você está no supermercado, você lê, né, o rótulo, né? Então, se você vê se é um café 100% arábica ou se você também está consumindo um blend, né? E o Conilon Robusto agora vem explorando muito o ambiente dos cafés especiais também dentro do Conilon, que é algo que a gente não imaginava. Então, hoje tem Robusto, Conilon Amazônico lá, com qualidades bem interessantes, né? Então, agora tem criado esse nicho também dos especiais para o cultivo, né, de café Conilon também. Então, é interessante. e o consumidor de arábica é aquele que, se falar para ele que vai colocar açúcar, ele morre, né? Hoje a gente tem observado, né, quando você entra nesse mundo dos cafés especiais, naturalmente, o primeiro passo é você tomar um café com uma torra chocolate, ao invés de uma torra muito escura, né? Porque a torra Isso. escura, o amargor é muito intenso, você precisa do açúcar para corrigir esse amargor, né? Então, quando você trabalha uma torra chocolate, um pouco mais branda, você acessa perfil sensorial, amargor reduz e aí você consegue perceber outros sabores aí, não tendo necessidade de colocar o açúcar, né? Mas na verdade, o melhor café é o que te agrada, né? Então, se gostar do cafezinho com açúcar também, não tem problema nenhum, né, Divino? Ô, Marcelo, eu aprendi a tomar o café sem açúcar. Eu adoro, né? Moer o grão ali e tal. Aí tem uma senhora que trabalha aqui, né, que trabalha na minha casa, ela me vê fazendo café, ela fala assim: você gosta de tomar é chá, isso não é café. Porque a torra é Aí, mais branda, né? e eu brinco com ela, né? Eu falo assim: ó, você quer virar um profissional? Vem aprender a fazer café comigo. E aí vira aquela brincadeira toda. Mas deixa eu voltar para o assunto aqui da seca e tal. Cara, e o papel do manejo? Porque o nosso assunto aqui é a importância do manejo, né? Como é que o manejo nutricional pode ser ajustado para minimizar essa queda dos chumbinhos aí no período de seca? Sim. Bom, o manejo diante desses cenários aí, desse cenário de desafios em relação ao clima, a gente tem que buscar um manejo correto desde um programa fitossanitário de controle de pragas a um bom programa nutricional. Por que que a gente menciona a nutrição, né? Hoje você entregar uma planta numa condição nutricional em equilíbrio, com certeza ela vai atravessar essas adversidades climáticas muito melhor do que uma planta que está em desequilíbrio. Para você ter ideia, uma planta ali com presença de alumínio, o sistema radicular fica mais superficial, ele não desenvolve. Uma planta com excesso, por exemplo, de potássio, ela vai comprometer a absorção de outros nutrientes, como cálcio, como magnésio, nutrientes importantes para o aprofundamento do sistema radicular. Então, todo esse manejo nutricional em equilíbrio, ele vem proporcionar uma condição melhor, né, da fisiologia da planta para ela atravessar
essa situação de clima ou diversidade, até mesmo as altas temperaturas, tem uma planta bem nutrida, ela tolera mais, né, as altas temperaturas. Então, o papel da nutrição se torna muito importante para a gente poder passar essa situação de clima, né, como tem ocorrido nos últimos anos. Você falou aí anteriormente a respeito da irrigação, né? Me fala um pouco dessas práticas de irrigação e quanto desse café produzido no Brasil hoje é irrigado. Aproximadamente 20% do café a nível Brasil já possui irrigação, né, com uma tendência de crescimento expressiva, né? O manejo da irrigação ele vem praticamente colocar um seguro na sua lavoura em relação à restrição hídrica, né? Então, o uso da irrigação hoje, que avançou inicialmente de maneira expressiva no Conilon, em função da baixa altitude na região do Espírito Santo, né? O quanto também o Conilon é responsivo ao uso da água, e depois o Arábica também começou a fazer o uso da irrigação, porque viu o quanto isso tem agregado em termos de produtividade. Então a irrigação ela passa a ser uma ferramenta, eu entendo que obrigatória para algumas regiões que até então não se falava em irrigação, mas em função do clima desafiador ela passou a ser uma ferramenta obrigatória. E hoje o cultivo de café sem irrigação vai ficar restrito às regiões com altitudes aí acima de 1.000 metros, 1.100, 1.200 metros, regiões que já têm uma temperatura média diária inferior, né, aí, uma temperatura mais baixa, né, então um tipo de solo um pouco mais estruturado. Então, o cultivo de sequeiro hoje, a tendência é que ele seja em regiões aí bem restritas mesmo, porque hoje a maioria das regiões tem respondido bem ao uso da irrigação. E antigamente o cultivo do café, a gente tinha um custo inferior. Você plantava uma lavoura de café com 3, 4 mil reais por hectare. Hoje, para você colocar uma muda no chão, de partida custa 15 mil reais por hectare, né? Então, nós estamos falando de uma cultura que não tem mais assim o custo, né, bem mais elevado hoje o custo do hectare. Então, naturalmente, a gente tem que nos resguardar aí pensando no uso de uma irrigação, um equilíbrio nutricional. Hoje também tem o uso de protetor solar, tem várias tecnologias que nós estamos buscando aí para poder trazer para a cafeicultura, além da irrigação também. Pois é, mas com a seca a gente acaba tendo problema de disponibilidade hídrica, né? Acaba que a água também fica reduzida. Os produtores acabam não tendo problema para conseguir essas licenças. Essa irrigação, ela é feita por aspersão, é feita por gotejamento, como é que é? A depender da região, você tem a opção de utilizar pivô, as regiões que têm uma disponibilidade maior de água, né? E também pode ser do tipo gotejamento, que tem um consumo menor de água. Com relação à restrição hídrica, realmente tem regiões, por exemplo, que a oferta de água é muito baixa, então tem que fazer perfuração de poço, né? Então você tem que, na verdade, além da irrigação, fazer uma combinação de manejo também. Fazer um sistema de podas, um bom manejo do mato, para que você tenha um aproveitamento melhor da água utilizada. E o café é interessante que, assim, um pouco de água que você tem disponível na fazenda, ela já agrega muito, né, em termos de sustentar uma planta mais enfolhada para a parte da florada, né? Então, é um pouco de água, partindo do princípio da irrigação via gotejamento, né, a gente consegue trazer aí grandes ganhos produtivos apenas com uma irrigação suplementar naquelas épocas mais importantes. Então ela não é uma planta tão exigente como outras culturas, por exemplo, outras plantas. Exatamente, quando você parte para o gotejo, né, o sistema de irrigação via gotejo, o consumo hídrico é muito baixo, né? Uhum, Agora, a questão de disponibilidade de água vai muito das propriedades, né? Hoje a uhum. gente olha para as fazendas aí nesse meio de comércio de propriedades, né?
E então a gente entende que a fazenda que tem água hoje, ela tem que ter um valor diferenciado no mercado, né? Enquanto que aquela fazenda que não tem água, que precisa furar poço ou está numa região mais restrita, ela tem um valor inferior. Isso nunca teve tão distante hoje uma fazenda que tem água de uma fazenda que não tem água, né? Então, isso interferiu até né, no mercado aí de compras e vendas de fazendas, né? A água passou a ser um bem, bem assim, precioso, né? Bem considerado aí na aquisição de uma propriedade, né? Não só para o café, né? Porque o clima também afeta todas as culturas, né? Marcelo, tem muitas variedades de café, muitas variedades, por exemplo, resistentes a essas questões hídricas. É, como é que está o avanço disso aí hoje para o Então, produtor? diante desse cenário, né, de condição climática que a gente vem vivenciando, a Fundação Procafé ela tem um programa de melhoramento genético ativo, né, onde nós pesquisamos plantas com características especiais, né? Não só uma qualidade da bebida, uma planta que produz um fruto maior, ou um fruto com uma qualidade melhor, uma resistência à ferrugem, uma resistência a uma praga, mas também nós estamos aí observando plantas que apresentam uma tolerância maior ao estresse hídrico ou um aproveitamento melhor da água disponível. Então a gente tem esse programa genético em andamento, ele está aí nas principais regiões cafeeiras do Brasil. Nós temos esses experimentos instalados com a proposta de produzir, né, desenvolver cultivares, registrar cultivares mais adaptadas para essas condições de clima adverso, tanto tratando-se de temperatura, como também tratando-se aí do déficit hídrico acentuado. Então, estamos nessa luta, hoje já tem cultivares promissoras, cruzamentos promissor para a gente conseguir obter essas plantas mais tolerantes, né? Você falou da Fundação Procafé, ela é uma entidade governamental, é privada? Conta um pouco para a gente aí. Fundação Procafé é uma instituição privada sem fins lucrativos, que ela surgiu após a extinção do IBC, né, o Instituto Brasileiro do Café, na década de 90, 89, né? Então ela surgiu em 92, onde os pesquisadores do IBC se reuniram para dar continuidade em todo o trabalho que era feito no IBC, de auxílio ao cafeicultor, desenvolvimento de variedades, pesquisa, nutrição. E hoje a Fundação Procafé ela está distribuída em 3 fazendas experimentais, aqui na Alta Mogiana, em Franca. Nós temos uma fazenda experimental no sul de Minas, na região mais quente de Boa Esperança. Temos uma fazenda experimental no município de Varginha, também sul de Minas. E temos aproximadamente 13 campos conveniados no Brasil, sendo esses, né, para desenvolvimento mais de cultivares. Mas aqui nós desenvolvemos todo tipo de pesquisa para o cafeicultor. Então, se aquela região está com dúvida em relação ao uso da irrigação ou ao tipo de poda, se faz uma poda mais alta, mais baixa, a Fundação Procafé coleta todas essas necessidades e aí a gente monta esses experimentos e depois divulga isso através de dias de campo, através do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que é o Procafé que organiza, né? Já está na 48ª edição, 48 anos de congresso. A Fundação Procafé tem também um programa de pós-graduação, uma especialização em cafeicultura. Nós temos uma plataforma online de cursos também, onde nós temos cursos lá para todos aqueles interessados. Então, hoje, a Fundação Procafé é uma instituição de pesquisa que visa desenvolver a cafeicultura brasileira sempre ao lado do cafeicultor e atendendo às suas necessidades. Porque desde o momento da extinção do IBC e depois também o Instituto Agronômico de Campinas, que também contribuiu muito para a cafeicultura, o Procafé hoje vem desenvolvendo, direcionando suas atividades aí nesse desenvolvimento mesmo da cafeicultura nacional
ao lado do cafeicultor, atendendo as suas necessidades. Quando você falou dos cursos, falou para todos os interessados, a pessoa tem que trabalhar com café ou não necessariamente? Por exemplo, se eu de repente me interessar, eu quero aprender alguma coisa a respeito do plantio de café, de manejo, sei lá, eu posso entrar lá e fazer esses cursos? Ou não? Claro, Tem que com ser alguém que certeza. trabalha especificamente com café. Não necessariamente, a depender do tema que você vai querer explorar, né, mas nós temos aulas de plantio, temos aulas de nutrição e adubação, aí seria um tema um pouco mais específico, né. Mas nós temos aulas sobre poda, temos aulas sobre colheita, né. Então, a depender do tema, tem uma aula de mercado também, então é uma plataforma como se fosse, assim, do Netflix, você faz uma assinatura, e aí os cursos vão entrando, as aulas vão entrando e você vai se integrando em todas essas informações. É bem interessante. Ah, legal. Hoje, muitas culturas, Marcelo, sofrem com pragas e doenças, né? Você vai pegar a cultura do milho, cultura da soja, principalmente as grandes culturas, né? E mesmo lá em HF e tal, tem, nossa, tem muita praga, muita doença. No caso do café, tem muito também, ou não? É uma Olha, cultura mais tranquila? o café, ele tem alguns desafios, mas graças a Deus, assim, uma praga ou doença que limita o cultivo, como por exemplo, o citros vem com dificuldade em relação ao greening, né, afetando muito, né. Isso, Hoje, isso. problema que limita o cultivo do café, tem aí 2 tipos de nematóide, por exemplo, o Meloidógito incógnita, Meloidógito paranaensis, que realmente são limitantes ao cultivo. Mas hoje, graças ao melhoramento genético, nós temos ferramentas que permite a gente seguir o cultivo mesmo na ocorrência desses nematóides. Tirando isso, nós temos, pragas e doenças desafiadoras, mas hoje, com um bom manejo, a gente consegue aí solucionar, essas pragas e doenças. Não vejo como pragas limitantes, é mais uma questão de estratégia de manejo, né. Você falou do solo, da importância do solo, né? Que se o solo é arenoso, por exemplo, se tem muito alumínio, isso pode impactar de alguma maneira, né? A cobertura do solo, ela beneficia de alguma forma? Com certeza, né, hoje, o tipo de solo ele é importante, mas a gente viu que com a tecnologia, as informações existentes no ambiente da nutrição e manejo, a gente consegue avançar para solos aí 9, 8% de argila com lavouras de café instalada com alta produtividade, né. E um dos manejos que nós adotamos é esse manejo do mato, né, onde a gente faz aquele manejo ecológico, né, aproveita o espaço que tem nas entrelinhas, né, faz todo, roça ao mar, direciona os resíduos próximo ao pé de café, então é possível hoje a gente sempre manter o solo coberto para buscar uma melhoria na condição, física, biológica ali, promovendo canais de infiltração de água quando você passa uma roçadeira, por exemplo, reduzindo a possibilidade de erosão, reduzindo a evapotranspiração. Então um bom manejo do mato também se torna aliado, nessas condições. Aí na região da Alta Mogiana, a topografia ela é mais tranquila. Por exemplo, eu estive lá no Espírito Santo, eu até brinco, né? Falo que parece que o pessoal trabalha pendurado no cipó, né? Você olha assim e fala, meu Deus do céu, se cair de lá, dá um abraço, né? Vai, ele morre, né? Porque é morro. Aí, como é que é a topografia? É mais Aqui na tranquilo? na Mogiana, nós somos privilegiados, né, nós temos uma topografia praticamente 95% são áreas mecanizadas, onde a gente faz praticamente todos os tratos de maneira mecanizada. Isso facilita muito o trabalho, até porque a disponibilidade de mão de obra aqui, não tem sido, assim, muito fácil, né. Nós estamos numa região que tem concorrência até com a cidade, com a indústria, né, enfim, não tem sido fácil essa disponibilidade de mão de obra, então a mecanização ela vem auxiliar bastante, com A mão de certeza. obra, meu amigo, não tem sido fácil em lugar nenhum, viu? Realmente tá bem complicado. Como é que, bom, já que vocês estão numa região privilegiada, dá para consorciar outras coisas aí junto com o café? Dá para plantar outras culturas, outras coisas? Ou até mesmo fazer, eu não sei se é possível fazer uma integração
café, floresta, é possível? O cultivo alternativo, né, ou a integração com o café é muito oportuno, principalmente para cafeicultores menores, onde ele pode plantar um feijão, plantar um arroz, ele pode direcionar, fazer um milho para silagem. Então, assim, é possível sim, até porque as entrelinhas do café, aquele espaço disponível, ele tem uma fertilidade muito alta. Então, você pode cultivar sim, produzir alimento nas entrelinhas do café. A integração com a árvore, né, a arborização, também é uma opção, mas tem que ser um pouco cauteloso, porque também o nível de sombreamento é elevado, você pode reduzir a sua produção, mas a arborização pode ser uma estratégia para as áreas, por exemplo, de maior risco de geada, né, onde você tem uma proteção dessas árvores ali para evitar a queima das plantas. Então, é possível sim conseguir um arranjo ali entre árvores para explorar madeira, né, outra finalidade, café com abacate, por exemplo, é possível sim fazer essas integrações, onde um beneficia o outro. Como é que estão as perspectivas climáticas aí para os próximos anos? Você falou que os últimos anos não foram tão favoráveis, né? Seca, geada, uma série de calor em excesso. E daqui para frente, né? Como é que você acha que vai Sim. ser? Vocês têm estudos sobre isso? Na área de previsão climatológica, nós não temos estudo, nós temos acompanhamento, né? A gente acompanha o clima, a fenologia da planta, né? Isso com relatórios mensais aqui que o Procafé emite, né? Mas o clima, assim, essas previsões de longo prazo, a margem de erro tem sido muito elevada, né? Assim, vai gear, aí não gia. Ah, esse ano não vai ter geada, aí vem a geada. Então, assim, eu acho que o cafeicultor tem que olhar o que nós vivenciamos nos últimos anos e tomar como base que nós podemos estar atravessando um ciclo de temperaturas mais elevadas, redução no volume de chuvas, né? Então ele tem que se preparar para o cenário que ele vem vivenciando. Então, acreditar que não, isso aí foi um ciclo e já encerrou, agora nós vamos voltar a produzir café sem irrigação. Eu acho que a gente não pode ficar esperando esse dia, né? Temos que traçar estratégias hoje, pensando em ter um futuro mais garantido. Dentro dessas estratégias que você colocou aí, está a pesquisa? Pesquisa, o desenvolvimento? Com certeza, porque eu entendo que o cafeicultor ele tem os desafios no ambiente a nível de propriedade, né? E se ele não tem um apoio na pesquisa para poder atravessar aquela praga que está reduzindo a sua produção, atravessar aquele clima que está comprometendo. Se ele não tem a pesquisa ao lado para fazer os experimentos e poder dar um suporte a ele, ó, não, a estratégia para esse caminho é essa, vamos ter que trabalhar uma poda nessas plantas, ou vamos ter que trocar variedade por essa que é mais tolerante à deficiência hídrica, tolerante ao calor. Então a pesquisa ela é o aliado do cafeicultor para permitir que ele sobreviva nos próximos anos, né. Então, a pesquisa, né, eu entendo que é a base, né, o que vai sustentar a cafeicultura aí do futuro. Marcelo, vamos torcer para que o cafeicultor brasileiro possa ser mais privilegiado em relação a clima, todas essas questões, porque o café nos traz uma memória afetiva, né? Eu lembro que quando eu era criança, chegava uma visita na casa da minha mãe, a primeira coisa que ela fazia era oferecer um café, e naquele tempo era comum, às vezes, tinha acabado de fazer um café há 2 horas atrás, falava, não, esse café está velho, vou lhe passar um café novo. Era uma maneira de agradar as visitas, né? Uma maneira de demonstrar a gratidão pela presença da pessoa ali. Hoje em dia, isso já não é possível mais, mas que pelo menos a gente possa tomar o nosso cafezinho tranquilo. Obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço, mas é isso, o café acho que ele une pessoas, proporciona momentos ali e trazendo para o ambiente produtivo onde o café está, os municípios, o café está instalado, o município se desenvolve, as pessoas se desenvolvem socialmente, economicamente. Acho que o café ele traz progresso, não é de hoje, né? É da história do nosso país, é da história do nosso estado, de São Paulo, Minas, né? Onde o café
passa, traz muito progresso, não é à toa que é chamado aí, né, o nosso ouro verde brasileiro é o café, né, então é uma cultura que contribuiu e contribui muito com o Brasil. Bacana. Nossa próxima entrevista, Marcelo, eu vou fazer questão de tomar um cafezinho durante a nossa prosa. Com Obrigado, certeza. viu? O meu tá aqui, ó. Abraço, Marcelo. Até mais. Abraço. Eu conversei com o Marcelo Jordão. O Marcelo é engenheiro agrônomo, é pesquisador da Fundação Procafé. Nós falamos a respeito da importância do manejo do café. Ele falou aí dos problemas de seca, de geada, de altas temperaturas, né, que aconteceram. Vamos torcer, gente, para que a coisa melhore, para que a produção de café aumente e que nós possamos tomar o nosso cafezinho do dia a dia sem ter que ficar minguando, né, a quantidade, a qualidade, né? Tanta gente aí passando a tomar um café de baixa qualidade. Que pena. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei para a gente, deixe um comentário, compartilhe com... Não se esqueça, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.